estar aqui no canal do YouTube mais uma vez, levando para vocês conhecimentos diversos a respeito da dependência química, do alcoolismo, falar sobre recuperação, sobre tratamento. E hoje eu estou aqui mais uma vez, mais um vídeo com o Dr. Fernando Ferrari, para falar sobre a reforma psiquiátrica. Nós vamos bater um papo, né? É um grande amigo meu, um especialista nessa área, da área da psiquiatria, da saúde mental. Fernando, como que é a reforma, né, essa reforma psiquiátrica, né? O que é isso? O que é reforma psiquiátrica? Primeiro é importante a gente entender um pouquinho o conceito de reforma psiquiátrica. A reforma surge a princípio na Itália, né, aquela coisa toda, porque a psiquiatria convencional não tinha nenhuma efetividade, vamos colocar assim. Na verdade, ela fazia contenção da loucura sem resolver a loucura, vamos colocar isso, né? Então a psiquiatria tradicional fazia a contenção da loucura. Escondia a loucura, fazia contenção química, fazia contenção, vários tipos de contenção, mas não resolvia a questão da loucura. A loucura se manteve. A última coisa que aconteceu em saúde mental, que a gente tem registro no país, antes da reforma, foi Pinel na França. Imagina, hein? Pinel na França. E depois o outro movimento que faz mudanças na forma de conduzir a saúde mental foi a reforma, né? Que começa na Itália, que por conta do Basaglia, que começou aquela história toda de acabar com os manicômios, aquela coisa toda. E isso se alastrou pelo resto do mundo. Chegou no Brasil, o Espírito Santo, como eu já comentei, infelizmente foi um dos últimos a aderir à reforma, mas acabou aderindo porque a reforma era uma coisa inevitável. E a reforma veio justamente por causa dessa contenção, por conta de que como esse modelo, modelo não resolvia a questão da saúde mental. E é um modelo repressor, né, para a pessoa que é esquizofrênica, né, que tem seu problema mental. Era só um modelo de contenção e de camuflar a loucura, tipo assim, esconde, tira do ciclo social e guarda a loucura presa. Então o modelo tradicional é um modelo discriminatório. Sim, né? Absolutamente. Existia então um estigma, né, nesses pacientes com problemas mentais. Isso. Eles eram estigmatizados e a partir da estigmatização eles eram contidos através da medicação. Sim. Né? Sim, contenção, isso que eu estou falando, contenção química, contenção física mesmo. Por quê? A estrutura física do hospital falava de contenção, que era de muros altos, você não podia escapulir, você não podia sair, portões fechados, grades. Era mais presídio do que o hospital. Então era um presídio camuflado nome, pelo jaleco branco, vamos dizer isso, assim, né? Então não era só através de medicação essa contenção, repressão, estigmatização, né, na psiquiatria tradicional. Sim. Né? Além disso, né, também tinha todo o estigma que levava o indivíduo através dos muros altos, né? Institucionalizado. Sim, o indivíduo institucionalizado, de uma forma repressora, é um indivíduo coisificado. Então, possivelmente, a visão tradicional era uma visão de ver o paciente mental não como um paciente, mas como um objeto. Exatamente. Como um objeto desagradável ao convívio social, o que era pior. Porque se visse como um objeto, mas aceitasse socialmente, não. Era um objeto que incomodava toda a estrutura social, por várias questões. Se a gente for falar, sabe assim, tipo, aonde incomodava e o porquê incomodava tanto, a gente vai começar vai mexer no vespeiro, sabe assim, que vai... É interessante. Então, quando você fala que o paciente, né, lá atrás, né, essa visão do paciente psiquiátrico, né, essa visão onde ele é um objeto, e toda a institucionalização tinha como objetivo retirá-lo do seio da família, da massa social, para preservar a idoneidade, a segurança do social. E aí com isso se escondia a loucura. Me parece... Você não tratava, você escondia a loucura. Então, isso, Fernando, que você fala, fazendo, para quem está nos assistindo, um paralelo com a dependência química em termos de tratamento, dentro dessa psiquiatria tradicional,
E o que acontece e que muitos setores e pessoas criticam, às vezes, o tratamento da dependência química a nível institucional, é porque muitas vezes a gente vê um modelo deste no tratamento com esses adictos. Sim. Né? As clínicas Onde fechadas, é institucionalizado, né? A base do tratamento é só a medicação para não incomodar lá dentro, a família interna eles nessa instituição para eles não incomodarem, não prejudicar a família, são os muros altos. É um pequeno modelinho do manicômio, uma pequena repetição, mas é uma dose pequenininha do manicômio, entendeu? Exatamente. E isso tem muito, né? Muitas instituições, né? Sim. Isso acontece muito com o dependente químico. A família, às vezes, não o leva para o tratamento, para fazer realmente um processo de recuperação, que muitos familiares querem se ver livre do problema. Sim. E dar uma descansada por um tempo, né? Guarda essa coisa desagradável aí por um período, para me dar uma respirada. É mais ou menos essa a colocação. Exato. E voltando a essa crítica na modernidade, nessa contemporaneidade, nesse momento que estamos vivendo, onde existem muitas instituições que tratam os dependentes químicos, né, de uma forma repressora através de castigos, dopando esses indivíduos lá dentro, fazendo uma relação humilhatória, né, humilhando esses indivíduos. Realmente essa crítica ela é embasada, porque isso é um tratamento desumano, né? Não tem uma visão multifatorial do problema dele. Só ver uma visão reducionista como o único fator. Ele é o risco, ele é um perigo. Ele é um incômodo. É um incômodo. É essa visão. E isso aí, você, quer dizer, não mais aí no caso do manicômio, da reforma que eu estou falando, que é uma coisa, né? Isso aí acontecia com o esquizofrênico. Aí tem uma outra colocação que eu acho muito séria. O esquizofrênico, ele não escolhe, ele não pediu, sabe assim, ele não, comparativamente, sabe assim, ele é um doente só, como o cardiopata, o renal crônico, o diabético, entendeu? E nem esse direito de ser doente, o doente mental tinha na época do manicômio, entendeu? Porque ele não era um doente convencional, tipo, eu tenho uma dor aqui, eu estou retendo líquido, eu não estou respirando direito. Não, ele tinha uma disfunção, né, a nível cerebral, de funcionamento cerebral, porque também se você fizer qualquer exame que você fizer no cérebro de um esquizo, você não vai detectar nada diferente do meu cérebro, a gente ainda não tem essa diferença. Sabe assim, só que ele tinha um comportamento, sabe assim, que era desagradável para o social. E aí a gente eu começava a avaliar o seguinte: o que o social tem de agradável? Nada. O social só fala de frustração, limitações, castrações, proibições. Se eu me encaixo no padrão social, eu sou um doente. Sim. O esquizo não se encaixava. Então inverteram as coisas. Houve uma inversão de conceitos e valores. Assim, como eu me encaixo nessa forma, quem não se encaixa me incomoda. E quem não se encaixa tem que ser guardado, tem que ser escondido. Fazendo um paralelo realmente com o dependente químico, acontece muito isso então, né? A normalidade, né? A disfunção comportamental do dependente químico através de seus comportamentos, suas atitudes, em não se adequar, né, aos padrões sociais, às convenções sociais, que se torna um perigo e um risco para a sociedade, faz a família colocar num lugar estigmatizado, né, e isso se inverte. E é até uma forma, às vezes, de camuflar, pelo que você está trazendo aqui para nós hoje, nesse vídeo, uma forma de camuflar as anormalidades e disfunções da própria família e da própria sociedade. É muito interessante isso. Não que estamos cobrindo, encobertando, né, nem negando os dependentes químicos com seus desvios, seus problemas, suas disfunções. Não, realmente são fatos, né, como consequência de toda uma doença. Né? Mas quando se junta isso, né, com os fatores, complexidades do social e também de famílias disfuncionais,
existe uma mistura aí de tramas, né? Vamos dizer assim, né? Assim como o dependente químico tem a trama dele, o social e a família também tem a trama dela. E é difícil você saber, para mim eu tenho uma dificuldade muito grande de saber qual que é mais desconfortável, a trama familiar ou a trama do dependente, ou a trama do esquizo, entendeu o que eu estou falando? Então, e a gente sempre viu essa coisa como sendo, sabe assim, o social está sempre muito correto. Inclusive, o correto se encontra no social. E ele sempre se acha muito correto. Como se o social fosse o detentor desse poder, do que é correto, da verdade única, absolutista, inclusive. Exato. Só que ele esquece que, na medida que ele tem o rigor com a verdade, com o ser único e com o seu correto, ele começa a produzir uma série de problemas e que produz o dependente químico, que isola o esquizo, que prende o doente mental, entendeu? E quando o Fernando, né, com toda essa especialidade nessa área de saúde mental, como psiquiatra traz isso, eu vejo que essa sociedade, né, que detém esse poder, né, se sente, pelo menos, né, detentora da verdade, né, de ser absolutista em seus conceitos. Isso, inclusive, acontece muito com profissionais, terapeutas, psiquiatras, médicos também em geral, repetem, né, ao tratar do dependente químico, né, tentando impor sobre eles, muitas vezes, conceitos absolutistas, verdades únicas em termos de tratamento. Né? Não sendo, tendo uma flexibilização ou uma abertura de consciência para perceber a multifatoriedade da doença dele, né? Compreender os ângulos de tramas que ele traz dentro dele, que estão amarradas dentro dele e que ele se sente impotente e não consegue se desfazer disso. E às vezes vem um outro para tentar dar uma solução e, na verdade, não consegue. É onde se repete muitas internações e muitas recaídas também são repetidas. Né? Ou seja, tratamentos sem sucesso. Exato. Porque você só cobra a mudança de um lado, não cobra a mudança do outro. Sabe, você só cobra a mudança do esquizo, do dependente químico, seja lá qual for o diagnóstico, mas você não cobra a mudança do social. Então você não vai ter sucesso nunca. Se não muda um lado, não muda o outro, sabe? Você vai começar a fazer um desequilíbrio assim, a princípio. Então você já desequilibrou, na medida que você cobra a mudança de um lado só. Isso que o Dr. Fernando está nos falando é muito, muito, muito importante. Né? Claro, o protagonista, né? O ator de toda desordem e desorganização no núcleo familiar, na rede familiar, é o dependente químico com as suas peripécias, com suas travessuras, em decorrência da sua doença adictiva e do seu abuso de drogas. Sim. Agora, quando a família o leva, né, o encaminha para um tratamento, parece que ela se incorpora desse pensamento absolutista de que o problema é o outro, está no outro, é o outro que tem que se tratar. Eu sou perfeito. Né? E aí vem um desequilíbrio. Eu gostei muito dessa sua colocação, em que esse desequilíbrio ele vai afetar no processo mais profundo de recuperação do dependente químico. Primeiro, vai entrar uma grande culpa nele, né? Segundo, ele vai ver que ele é um causador de coisas que às vezes nem é causador, né? E a família se abstém, né, daquilo que é responsabilidade dela, a sociedade, como você nos falou, se abstém do que é responsabilidade dela. Então, um tratamento de um dependente químico, num processo de recuperação, dentro de uma clínica ou comunidade terapêutica, precisa sim ter a participação e o trabalho terapêutico nesse triângulo, que é o dependente químico, o familiar e o social, o ambiente onde ele está inserido, o contexto de vida. Esse triângulo, então, é fundamental para haver esse equilíbrio que você nos fala, em termos psiquiátricos, psicológicos, sociais, e eu acredito que nisso consiste um início de reforma psiquiátrica no âmbito da dependência química, né? A reforma psiquiátrica para o dependente químico nessa demanda específica hoje passa por essa busca de equilibração dessas três pontas. Eu penso que a gente tem que repensar essas coisas todas, né? Por quê?
porque nem mesmo a reforma psiquiátrica conseguiu se efetivar, né, enquanto reforma. Ainda ficou uma porção de, vamos colocar assim, de rabujas, né, que não foram resolvidas na questão da saúde mental. Essa coisa do modelo CAPS, por exemplo, né, que não está dando conta. São muitas demandas. Não está né? dando conta de resolver a questão, sabe assim, da doença mental, né, por conta exatamente, que é uma coisa que eu falo desde a reforma. A reforma não é mudar a estrutura física, a reforma tem que estar na cabeça de quem trabalha em saúde mental. Que bom. Entendeu? Não basta você pegar e dizer, não, deixa eu fazer um CAPS, porque o CAPS, eles falam sempre, agora não sei como é que eles estão chamando o CAPS, mas na minha época eles falavam assim, o CAPS é um recurso substitutivo do hospital. Eu digo, eu não vejo como sendo substitutivo, não. Acho que o CAPS é um recurso original, que tem uma proposta diferente. Se não está sendo feito, está errado. Exatamente. Até porque dentro da saúde mental, o CAPS, assim como nas comunidades terapêuticas ou clínicas, é fundamental buscar essas 3 pontas do triângulo, né? Sim. O ambiente, a família e o indivíduo adicto, para justamente fazer esse trabalho de equilibração, para ter uma possibilidade maior de sucesso, né, na recuperação. Você ia falar alguma coisa. E eu digo assim, eu acho que enquanto a gente não tiver um modelo que resolva a questão da saúde mental, seja ela independência química, ou na própria patologia, na esquizofrenia, outras questões todas da depressão e tudo, enquanto a gente não criar um modelo, sabe assim, onde você começa a cobrar, exigir e viabilizar, sabe assim, mudanças, de um modo geral, tipo assim, na sociedade, na família, no próprio indivíduo, né? A gente não vai ter muita coisa com sucesso, não. A gente vai passar um pouco longe do sucesso. Eu acredito que essa é a mensagem fundamental que o Dr. Fernando Ferrari nos deixa hoje. Esse psiquiatra maravilhoso na área de dependência química, inclusive, que o sucesso passa, pelo que eu entendi, que você colocou, por essa mudança de consciência. Realmente a reforma psiquiátrica não se passar, não ficar no raso, na superficialidade de mudanças de estruturas, de muros, de instituições. Não, passa pela reforma da mente e da consciência. Né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito, muito a cada um de vocês. Eu aguardo vocês. Dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso canal aqui no YouTube. E muito obrigado, doutor Fernando, por trazer para nós hoje a reforma psiquiátrica em relação à dependência química. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Música